Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está mexendo presencialmente e também a vocês que estão de forma remota. Na aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões a partir da página 107, certo? Bote aí no caderno de vocês, página 107, que eu vou ler detalhadamente as perguntas. No caderno não, desculpem, no livro de vocês, na página 107, certo? Ó, a primeira questão diz o seguinte: entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são considerados como os dois mais importantes, pois são o que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências principais da rotação e translação na Terra são, respectivamente. Ó, se está falando respectivamente, primeiro ele falou rotação e depois ele falou translação. Certo? Primeiro eu vou ver as características da rotação e depois da translação. Quais as características principais da rotação que vocês lembram? Pensei na cabeça de vocês. Pensaram? E quais as consequências da translação? Bom, essa questão aí é bem simples, certo? Eu vou dizer cada alternativa porque está certa e as que estão erradas também vou dizer o que está errado, certo? Ó, a letra A diz assim: as intercalações das atividades solares e as variações cíclicas do clima. Essa letra A, ela está quase certa. Por quê? Se essa palavra aqui, intercalação, fosse trocada por outras, a questão, a alternativa A, poderia estar certa. Mas só que quando ela fala intercalação das atividades solares, remete ao quê? Que o Sol faz algumas atividades durante o tempo e depois faz outras atividades, certo? E o Sol não tem isso. O Sol é um corpo quente em todo o seu espaço. E o tempo todo ele vai fazer a mesma atividade. Logo, o Sol não intercala nenhuma atividade, porque sempre ele faz as mesmas atividades, certo? A ocorrência das estações do ano. Aqui porque está errado a ocorrência da estação do ano? Porque a questão está pedindo respectivamente. Então, primeiro eu vou precisar falar as características da rotação. E estações do ano é uma consequência da translação, certo? Então, aí na B está trocado. Primeiro ele fala da translação e depois da rotação. Só que a questão está pedindo respectivamente, logo, rotação primeiro e depois translação. E aí a letra C, que é a alternativa correta, certo? A sucessão dos dias e das noites, características referentes à rotação. E a ocorrência das estações do ano, característica referente à translação, certo? A letra B, a existência dos solstícios e equinócios é uma característica referente à translação. Então também está errado aqui, certo? Duração dos ciclos solares e diferenciação entre climas frio e quente. Todas as duas são referentes à translação. Então também está errada, certo? A única alternativa correta é a letra C, de casa. Segunda questão. A cerimônia de abertura da Olimpíada de Pequim, que começou pontualmente às 9 horas de Brasília, 20 horas na China, não decepcionou quem aguardava uma festa empolgante. Enquanto é dia no Brasil, é noite na China. O fato pode ser explicado pela seguinte razão. Então, essa questão também fala um pouco aí sobre a questão das Olimpíadas, só para a gente saber o que é que diferencia o fuso horário, certo? Acredito que vocês já devem ter estudado ou vão estudar fuso horário mais detalhadamente na disciplina de geografia, certo? Letra A. A Terra completa um giro ao redor de si mesmo a cada 24 horas. E o Sol só consegue iluminar metade da Terra a cada rotação. Essa é a alternativa certa. Segunda questão, a letra é a letra A. Certo? Bem facilzinha.
Só um adendo que, como eu expliquei, a rotação não tem exatamente 24 horas. 24 horas é arredondado. Segunda questão, letra A, certo? Por que as outras estão erradas? A Terra gira em torno do Sol, que só consegue iluminar a Terra em cada translação. Não. A translação só interfere nas estações do ano, certo? O que vai interferir a diferença entre dia e noite é a rotação, certo? Letra C, a Terra não gira. Aí a segunda questão está errada, porque ela diz que quem é responsável pela diferença entre dias e noites é a translação, certo? E, na verdade, quem vai ser responsável por essa diferença vai ser a rotação, certo? Letra C, a Terra não gira. Então, a questão, já por falar isso, já está errada, pois a Terra gira. E letra D, também aí, já começa com a Terra não gira. Então, a questão aí já está errada. Única alternativa possível, letra A, certo? Terceira questão aí, uma questão bem extensazinha, bem complicada aí, de nível difícil, certo? Vamos lê-la. Quando vocês forem aí para o ensino médio, etc., é muito comum, Enem, vestibulares, trazerem textos introdutórios para trabalhar o conteúdo, certo? Geralmente, eles pegam notícias de revistas, tanto de revistas científicas como de revistas normais, certo? Partes de livro é muito usado aí, principalmente pelo Enem. Então, por isso que é de grande importância vocês serem pessoas atualizadas na sociedade, sempre saber o que está acontecendo, certo? Porque tudo o que está acontecendo no mundo tem relevância para algum conteúdo, certo? Tudo que vocês estudam na escola, se você abrir o jornal, você vai ver várias informações que vocês trabalham nas disciplinas na escola, certo? Aqui a terceira questão aí está trazendo uma citação aí do livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. E diz o seguinte: se olharmos para o céu, numa noite clara sem lua, os objetos mais brilhantes que vemos são os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também percebemos um número muito grande de estrelas que são exatamente iguais ao nosso Sol. Embora muito distantes de nós, algumas dessas estrelas parecem, de fato, mudar sutilmente suas posições com relação umas às outras, à medida que a Terra gira em torno do Sol, certo? Aí a questão diz o seguinte, terceira questão. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. A primeira e outra dica também que eu dou a vocês é, vocês podem ler o enunciado para já ler o texto. Outra dica importante que eu dou a vocês é, vocês podem ler o enunciado aqui para já ler o texto sabendo o que a questão está pedindo, certo? Aí, por exemplo, o enunciado está dizendo o seguinte: assinale a alternativa correta. Então, você vai ler as alternativas aí, 1, 2, 3 e 4, e já vai separar entre verdadeiras e falsas, certo? Primeiro, o movimento da Terra, ao qual o autor se refere, determina uma órbita elíptica em que o planeta ora se afasta, ora se aproxima do Sol. Vocês lembram que eu falei isso? Que a Terra gira em torno do Sol, fazendo a translação não em forma de círculo perfeito, mas em sim na forma de elipse, que é um círculo imperfeito, certo? Se temos um círculo perfeito assim, a elipse teria extremidades mais achatadas, certo? E o planeta também vai ter horas que está mais perto e horas que está mais longe. Quando está mais perto, a gente quer o ponto mais perto, né, do planeta em relação ao Sol, nós chamamos de afélio, e o ponto mais longe de relação entre o Sol e o planeta chamamos de periélio, certo? Então essa primeira alternativa aí é
verdadeira. Segunda, o movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Essa questão aí, segunda, ela está errada. Certo? Por quê? Porque não é o movimento da Terra em torno do Sol que vai gerar os dias e noites. É o movimento da Terra em si mesmo, no seu próprio eixo, que vai fazer a rotação, que vai fazer com que exista dia e noite, certo? Lembrando, o movimento da Terra em torno do Sol vai gerar o fenômeno chamado de translação e vai estar relacionado com estações do ano e não com dia e noite, certo? Pensem aí na cabeça de vocês, dia e noite, rotação, estações do ano, translação, certo? Vou repetir, dia e noite, rotação, estações do ano, translação. Então, essa segunda aí, a alternativa, ela é falsa. Terceiro, as posições relativas de planetas e estrelas permitem, há muitos séculos, a orientação no espaço terrestre. A constelação do Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, e a estrela polar, no hemisfério norte, são pontos de referência para esse tipo de orientação. Essa terceira aí, tá verdadeira. Certo? E a quarta, a distribuição desigual das temperaturas determinante da vida em distintos lugares da superfície terrestre está relacionado entre outros fatores, a forma esférica da Terra e o ângulo de incidência de raios solares. Assinala a alternativa correta, essa quarta também está verdadeira, certo? Então nós temos 1, 3 e 4 como verdadeiras e 2 sendo a falsa. A única alternativa aí correta é a letra D, certo? Repetindo aqui, terceira questão, a alternativa correta é a letra D, certo? Letra D. Letra D, certo? Por que letra D? Porque as únicas verdadeiras são 1, 3 e 4. A 2 está falsa, certo? Repetindo aqui, letra A, alternativa C. Me desculpem. Primeira questão, alternativa C. Segunda questão, letra A, alternativa correta. E terceira questão, letra D. Certo? Quarta questão. Sobre o movimento de rotação, pode-se afirmar que consiste na volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo e é realizado do oeste ao leste. Ela é verdadeira, sim. A rotação se dá no sentido oeste para leste, certo? Terceira, tem duração de aproximadamente 24 horas e é responsável pela incidência da luz solar por toda a linha do Equador. Também verdadeira. E terceira, é responsável pela alternância entre dias e noites. Também verdadeira aqui, já que a questão está falando sobre rotação. Única alternativa possível, letra E. Certo? Quarta questão, alternativa correta, letra E de escola. Certo? Todas as alternativas estão corretas. Quinta questão. Vários estudantes alagoanos viajaram para o hemisfério norte. Voltei já a gravar. Vários estudantes alagoanos viajaram para o hemisfério norte, mais especificadamente para a Europa Ocidental. Passaram alguns meses em grupo, estudando numa determinada universidade europeia. E constataram que, naquela parte do planeta, a duração dos dias e das noites eram muito diferentes do que se observava em Alagoas. O que justifica essa diferença?
Letra A. O hemisfério norte recebe sempre mais insolação que o hemisfério sul. O hemisfério norte é sim uma região mais quente no planeta, certo? Me desculpem. Gente, já expliquei também na aula a relação entre hemisfério sul e hemisfério norte, certo? Nós estamos na América do Sul. Gente. Letra A. Por que a letra A está errada? Porque o hemisfério sul, na verdade, é que vai receber mais calor do que o hemisfério norte, certo? Muitos, como eu já falei aqui, muitos autores, muitos estudiosos vão relacionar o clima à desigualdade global, porque a região norte é muito mais rica do que a região sul, certo? Muitos autores relacionam o clima à desigualdade social, certo? Então essa questão aí está errada, porque quem recebe mais sol é o hemisfério sul, onde nós brasileiros estamos. O hemisfério sul, onde se situa o estado de Alagoas, possui mais águas do que continentes. Essa questão aí não faz o menor sentido, é uma coisa totalmente desconexa, certo? Se você ler a questão e vai para essa alternativa, essa questão aí, letra B, ela é desconexa por quê? Porque a questão está falando o que interfere no tempo de dia e noite ser diferente entre a Europa e entre Alagoas, no caso do Brasil, certo? E a questão da água não influenciaria em nada isso. Letra C. A Europa tem um relevo mais elevado do que a Terra. As terras do hemisfério sul? Não, falsa também. Certo? Essa questão aí, letra C, também aí é um pouco distante, se vocês raciocinarem bem, certo? Por quê? O relevo da região não vai atrapalhar a existência do tempo em si, a luz. O que o relevo faz, na verdade, é alterar um pouco o clima. Por exemplo, regiões muito acima, como La Paz, por exemplo, tem um clima muito baixo. E regiões no mesmo limite do mar, geralmente elas são mais quentes, certo? Claro que vão ter várias alterações, questão de chuva, de vento e etc. Mas isso é mais relacionado à geografia, certo? Também aí vocês vão estudar, ou já estudaram em geografia, questões de relevo. E logo a resposta da quinta questão é a letra D, certo? O movimento de translação da Terra e a inclinação do eixo terrestre justificam a desigualdade de duração dos dias e das noites. Percebam aí que está falando sobre duração, certo? A translação vai interferir na duração da relação entre tempo, certo? Entre dias e noites. Mas não tem nada a ver com a existência. Quem faz existir dia e noite e rotação. A translação altera um pouco o tempo de dia e o tempo da noite, certo? E a letra E vai dizer que a desigualdade de duração dos dias e das noites é mais evidente durante os equinócios. O grupo de estudantes chegou àquele continente na época equinocial, não. Porque essa questão não faz o menor sentido também. Porque o equinócio vai ser um acontecido que vai fazer com que dias e noites tenham o mesmo tempo, certo? 12 e 12 horas. 12 horas dia e 12 horas noite. Sexta questão. A Terra pode nos dar a impressão de estar tudo parado, mas realiza constante e simultaneamente uma série de movimentos que se sobrepõem em trajetórias muito complexas. Sobre os movimentos realizados pela Terra, é correto afirmar que: letra A. A volta completa que a Terra faz em torno do Sol corresponde a 24 horas e determina equinócio e solstício. Essa daí também está totalmente fora do contexto.
Deixa eu só acrescentar outra informação aqui para vocês, ó. Quando vocês chegarem no ensino médio e forem fazer o Enem ele funciona com o chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Muito importante aí para todo mundo, certo? O que é esse TRI, Teoria de Resposta ao Item? Ó, toda a área do Enem, toda a área de conhecimento, vai ser resolvida com, em geral, 4 perguntas, certo? Uma fácil, uma média, 2 médias, me desculpem, e uma difícil. Por que isso existe? Esse método TRI existe para impedir chute, que você não vai ganhar ponto por chute, certo? Por quê? Parem para pensar aí, eu tenho 4 perguntas da mesma área. Por exemplo, ciências eu vou ter 4 perguntas. E aí uma vai ser bem fácil, 2 bem difíceis, 2 bem médias e uma bem difícil. Ó, se a pessoa acerta difícil e erra as fáceis, significa que ela chutou. Porque não tem como você construir o conhecimento complexo para acertar uma questão difícil se você errou a questão fácil, certo? Isso não faz sentido, isso é ilógico. Logo você ganha ou pontuação 0 por acertar aquela questão, ou uma pontuação bem mais baixa, certo? Então percebam aí, em todas as questões que vocês respondem, sempre vão ter também dentro da questão alternativas muito fora do contexto. Sempre são letra A, B, C, D e E. Dessa A, B, C, D e E, 2 vão ser totalmente fora do contexto. Das 3, 2 vão ser quase a resposta e uma só vai ser a resposta correta. Porque dentro da alternativa, eles também vão ver, além se você errou e acertou, se você, por exemplo, você acertou a questão fácil e média, mas você, quando foi acertar lá a questão difícil, você, dentre as 5 alternativas, você colocou a letra quase certa. Então, você ganha ponto. Ou seja, no Enem, você pode não ganhar ponto por acertar e você pode ganhar ponto por errar, certo? Isso é uma forma de valorizar o conhecimento das pessoas. Lembrando que isso aqui é do Enem, universidades aí fazem muito esse estilo de prova, certo? Só estou aqui informando a vocês, para vocês prestarem atenção na hora que vocês forem responder essas perguntas e se aterem a isso. Bom, vamos continuar. Letra B. Os movimentos de translação realizados pelo planeta resultam na diferenciação da duração dos dias e das noites. Translação não tem nada a ver com dia e noite, certo? Então essa é falsa. O eixo de rotação da Terra está permanentemente paralelo em relação ao plano de translação determinado pelo hemisfério sul, determinando que o hemisfério sul fique mais exposto à luz solar. Essa também aqui é falsa, certo? E a letra correta aí da 6ª questão é a letra D. D de dado, de Deus, de... Ó, a letra D. Graças ao movimento de rotação, a luz do Sol vai progressivamente iluminando diferentes áreas, resultando na sucessão dos dias e das noites nos diversos pontos de superfície terrestre. Certo? Verdadeira. E a letra E. As estações do ano são definidas pelo eixo elíptico da Terra quando esta gira em torno de si mesmo. O que torna essa questão aqui, a letra errada, essa parte aqui, é em torno de si mesmo. Certo? Porque a elipse se dá em torno do Sol e não em torno de si mesmo. 7ª e última questão que a gente vai resolver hoje. 7ª questão aí, um texto do Pequeno Príncipe, um livro muito conhecido aí pelas pessoas. Diga. Vá.